Olá pessoal, vamos à etapa da nossa 2. Primeira questão, uma questão de dízima periódica. Nós temos aí que o A é 6 sobre 9, ou dividindo por 3, numerador e denominador, 2 terços. E nós temos que o nosso B, a gente pode enxergar ele como 1 mais 0, 333, que seria então 1 mais 3 nonos, ou 1 mais 1 terço, que seria então 4 terços. A gente está querendo o valor de A sobre B, que seria então 2 terços dividido por 4 terços. Copio a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Cancelo 3 com 3. O nosso A sobre B é 2 quartos, ou seja, meio, alternativa B. A segunda questão, ela traz uma ideia de como as imagens podem ser manipuladas para dar uma impressão visual diferente, mas no cerne da questão ele quer que você calcule, né, como está dizendo aqui no final, ele quer que você calcule a diferença entre as razões das alturas nos gráficos A e B, ou seja, as razões das alturas da coluna B pela coluna A. Então a coluna B aqui e a coluna B e a coluna A no primeiro gráfico, ela tem uma razão de 3 para 7. A coluna B tem altura 3 e a coluna A tem altura 7. Já no gráfico 2, a altura da coluna B é apenas uma unidade, de 20 para 30, e a altura da coluna A de 20 para 70, uma altura de 5 unidades. Então ele quer que você faça a diferença entre 3 sétimos e 1 quinto. Isso tem o MMC 35 e de forma bem simples vai dar 8,35, alternativa A. A questão número 3, ela aborda então uma ideia de uma pérola que está faltando de 4 milímetros, como diz o texto. E ele quer então qual dessas pérolas disponíveis, que tem nos valores aqui mencionados, qual dessas pérolas estariam mais próximas daquilo que ele precisa. Aqui eu fiz umas diferenças entre os valores, mas talvez nem fosse necessário. A gente quer estabelecer uma relação de ordem entre os números. Qual desses números que aqui foram fornecidos, qual é o que está mais próximo dos 4 milímetros que ele pede. Aí eu fiz aqui umas diferenças, mas para a gente verificar que nesse caso, né, é o caso diferente que está nos procurando, a diferença de 0,025 para 4 milímetros, ou seja, esse é o número que está mais próximo, né, de 4 milímetros do que é o pedido, e aí então seria a alternativa C, a alternativa correta. Todos os demais números são maiores do que 4,025, maiores no sentido de estarem mais distantes do 4 milímetros. No item 4, nós temos um gráfico que traz a produtividade na coluna cinza, que seria lucro sobre N, e N o número de operários. Então, nós temos aqui a coluna cinza como produtividade e a coluna preta como número de operários. Aí ele cita dizendo que está fazendo um estudo e ao procurar no gráfico uma relação entre o lucro, produtividade do mesmo, o empresário, concluiu que a maior produtividade ocorreu em 2002. De fato, em 2002 a produtividade é 45 e em todos os demais anos a produtividade é um número menor do que isso. Então a probabilidade realmente é maior em 2002. Aí ele pergunta qual é o maior lucro. Então você tinha que ter tentado que produtividade é lucro dividido pelo número de funcionários N. Então o lucro que
está dividindo vai para o outro lado multiplicando, o lucro vai ser N vezes P, ou seja, o número de funcionários vezes a produtividade. Eu preparei uma tabelinha aqui embaixo, onde eu coloco esses valores, né? Então, produtividade aqui, L sobre N, número de funcionários. A gente viu então que o lucro vai ser o produto dessas duas coisas. No ano 2000, a gente está tirando os dados aqui, né? 20 e 20, 40 e 16, 45 e 12. E aí a gente monta então essa tabelinha com o lucro aqui de 400, né? No ano de 2000. No ano de 2001, o lucro vai para 640. Depois, em 2002, o lucro de 45 vezes 12 dando 540, e por último em 2003, 40 vezes 10, o lucro dando 400. Então obviamente dá para perceber que o maior lucro ocorre no ano de 2001. Quando a gente vê que está escrito nas alternativas, o maior lucro ocorreu em 2001, teria uma outra alternativa aqui que fala tanto em 2001 quanto em 2003. Na verdade, em 2003 a gente teve um lucro bem baixo de 400, o que daria então para a gente de resposta a alternativa B como correta. Bom, pessoal, eu considero que essa era a questão mais chatinha da prova, a questão mais difícil, e até por esse motivo eu optei em colocá-la como verdadeiro ou falso. Mas vamos à leitura. A energia solar abastecer parte da demanda de energia elétrica de um campus de uma universidade. Então tem essa primeira parte, só uma introdução, né? Instalação de painéis solares na área de estacionamentos na abertura do Hospital Pediátrico será aproveitada nas instalações universitárias e também ligada na rede da Companhia Elétrica Distribuidora de Energia. Aí começam aqui os dados, né? O projeto inclui 100 metros quadrados. O projeto inclui então 100 metros quadrados de painéis solares que ficarão instalados nos estacionamentos, produzindo energia elétrica. Então, 100 metros quadrados nos estacionamentos, produzindo energia elétrica e proporcionando sombra para os carros. Sobre o Hospital Pediátrico serão colocados aproximadamente 300 metros quadrados de painel, sendo 100 para gerar energia elétrica utilizada no campus e 200 para energia térmica. Então, perceba aqui, até agora nós temos o seguinte: energia elétrica, nós temos 200 metros quadrados, os 100 iniciais, os 100 aqui iniciais, mais 100 dos 300 metros quadrados. Os 200 metros quadrados desses 300 vão ser para energia térmica. Então nós vamos ter, na verdade, áreas iguais de 200 metros quadrados para energia elétrica e 200 metros quadrados para energia térmica até então. E essa energia térmica é para produzir água para as caldeiras do hospital. Aí vem, suponha que cada metro quadrado de painel solar para energia elétrica gere uma economia. Então, economia de energia elétrica é de 1 kWh por dia por metro quadrado. Já de energia térmica, ele fala em seguida. Então, energia elétrica, 1 kWh por dia por metro quadrado. Já para energia térmica, 0,7 kWh por dia e por metro quadrado. Então, energia térmica, nós teríamos aí então 0,7 kWh por dia por metro quadrado. Muito bem.
Aí, com base nessas informações, responda as afirmativas a seguir. Então, o que a gente tem até agora não, nessa fase ainda falta aqui, né? Em seguida, em uma segunda fase do projeto, será aumentada em 75% a área de cobertura dos painéis solares que geram energia elétrica. Então, numa segunda fase, vai aumentar em 75% a área dos painéis de energia elétrica. Então, segunda fase, 75% da área dos painéis solares que geram energia elétrica. Nessa fase também será ampliada a cobertura dos painéis pela energia térmica, só que não dizem que quantidade. Então, gente, vamos lá agora analisar então o que está sendo pedido. Na primeira fase do projeto, desculpa, gente. Na primeira fase do projeto, a economia diária. Na primeira fase do projeto, a economia diária do campus da universidade será de 340 kWh. Percebam aqui nas operações que eu fiz que é exatamente isso, né? Economia inicial o quê? Para a energia elétrica, na primeira fase, são 200 metros quadrados, assim como para a energia térmica também são 200 metros quadrados. Para a energia elétrica, cada metro quadrado ele economiza por dia 1 kWh por metro quadrado. Isso vai dar o quê? 200 metros quadrados. Já de energia térmica, a economia é de 0,7 kWh por metro quadrado. Como são 200 metros quadrados, isso vai dar 140 mais 200, 340. Isso aqui é verdadeiro. A segunda pergunta é, na segunda fase do projeto, a área aumentada coberta pelos painéis solares que geram energia elétrica será de 75 metros quadrados. Ele diz que na segunda fase ele vai aumentar em 75% a área dos painéis solares de energia elétrica. Ora, a área dos painéis solares de energia elétrica na primeira fase é 200 metros quadrados. 200 metros quadrados com 75% disso vai dar 150 metros quadrados. Então, na segunda fase do projeto não vai aumentar 75, vai aumentar 150 metros quadrados. Essa afirmativa é falsa. Ao término da primeira e da segunda fase, a economia diária com os painéis para a geração de energia elétrica, somente elétrica, será de 350. Ora, exatamente a conta que a gente acaba de fazer. Na primeira fase, ele já economiza 200 kWh, que foi o que a gente já calculou aqui no item A. São 200 metros quadrados por 1 kWh por metro quadrado. E na segunda fase, como a área vai ser aumentada em 150 metros quadrados, como ele economiza 1 kWh por metro quadrado, então ele vai economizar mais 150 no total de 350 kWh. Essa afirmativa está verdadeira. Muito bem. E finalmente, para que a economia total diária da segunda fase seja igual à economia total diária da primeira fase, a área dos painéis de geração de energia térmica, então aqui mudou, né? A gente estava falando de energia, agora mudou para térmica, deverá ser ampliada em aproximadamente 271 metros quadrados. E isso, a gente fazer a seguinte operação, quer dizer, na primeira fase, a economia com energia térmica, ela é de 0,7, ou seja, 140, né? A economia com energia elétrica, a gente já calculou que é 340 no total. Então, e a gente vai pegar o quê? Os 150 kWh que já são economizados na primeira fase
com energia térmica, isso com energia elétrica, né, na segunda fase, só 150 kWh, mais a economia que eu vou ter com energia térmica tem que dar os 340 kWh que a gente economiza na primeira fase. Na primeira fase daqui 340 kWh é o total da economia na primeira fase. Então 150, que é o que eu vou economizar com energia elétrica, já que a área vai aumentar 150 metros quadrados, então eu vou economizar 150, mais 70% de X, porque eu não sei qual é, a pergunta é exatamente essa, né? Qual é a área de energia térmica? Tem que dar um total de 340. Fazendo essa operação, você vai chegar em 271 aproximadamente e vai descobrir então que esse cálculo está também correto. Bom, pessoal, item 6, aquele item da nossa lista de exercícios que eu não troquei nem os números, né? Então, como você já sabe, era uma história de um pai que comprou 2 terrenos para os filhos, e o terreno da figura B já estava definido as medidas, e o filho o mais novo, ele queria comprar então um terreno como o da figura A, que tem dimensões x e x mais 7, é um retângulo, e aí ele quer que as duas áreas sejam iguais, e aí pergunta pra gente então quanto que deve ser o comprimento e a largura. Percebam que está um pouquinho diferente do que foi pedido, prestem atenção no que foi perguntado, né? Então sempre muita atenção no que foi perguntado. A pergunta é: calcule o comprimento e a largura do terreno. Alguns não responderam essa pergunta, tem que responder o que foi perguntado. E novamente, e como eu tenho uma pergunta com 2 itens a serem respondidos, obviamente desses 6 scores, 2 scores estão nessa resposta. Então, pessoal, atenção, responda ao que foi perguntado, né? Então, a área da figura B pode ser dividida, né, como a gente viu em aula, né? A gente pega isso aqui e divide, né, em 2 triângulos, né? A gente divide isso aqui em 2 triângulos, e como a gente está fazendo aqui na resposta, aqui na figura da resposta. E aí então calcula a área 1, a área 2, são 2 triângulos retângulos, base vezes altura sobre 2, você vai chegar em 144 metros quadrados, como a soma dessas duas áreas, aí você já teria seu primeiro score. E aí o retângulo, né, que é a área do terreno do filho mais novo, obviamente vai ser base vezes altura, isso tem que dar 144, você cai numa equação do segundo grau, resolve ela, descobre que a raiz válida é 9, tem uma raiz que não é válida, né, que é o menos 16, e aí então, como as dimensões do retângulo são x e x mais 7, você responde que a largura então é 16 e que o comprimento é 9. E aí teria o que está sendo perguntado. Isso aí é realmente uma questão bem simples. Outra questão da nossa lista de exercícios de equações de segundo grau, evidenciando a questão do subproduto. Quando a gente olha, né, para essa equação de segundo grau